Essa palavra, ela expressa uma coisa muito forte. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele era um grande pescador. Quando Jesus chega perto da praia, a Bíblia vai dizer que Jesus encontra Pedro e os outros discípulos, com ele João e Tiago, lavando as redes. Por quê? Porque tiveram uma noite cansativa. Eles pescaram a noite inteira, eles pescaram a madrugada inteira, amanheceu o dia e nada conseguiram pegar. Então Jesus olhou para Pedro e disse assim: ei, eu posso pegar o teu barco emprestado? Eu quero que você empreste esse barco seu, que eu quero subir aí no barco para servir de altar, que eu quero trazer a palavra para esse povo. E Jesus desce. Quando Jesus desce do barco, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz assim: ei, você, Pedro, pegue o seu barco, o mesmo barco, a mesma rede, e volta para o mesmo lugar que você não pegou nada. E a Bíblia vai dizer que Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não sei se o Senhor sabe, mas eu passei a madrugada inteira, eu passei a noite inteira, o dia já raiou, estou aqui, até por incrível que pareça, enquanto o Senhor está pregando aí, eu estou aqui lavando a rede, porque eu não consegui pegar nada. Aí Jesus falou para Pedro: então você vai voltar para o mesmo lar, para o mesmo lugar, para a mesma rede, para o mesmo lugar que você foi frustrado, que você não pegou nada. Você vai voltar, vai jogar a mesma rede, agora para o lado direito. Então eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele conhece o teu coração, ele sonda o teu coração, ele conhece. Não importa a luta que estiver alta, mas Deus, ele conhece. Na hora certa, ele vai mandar você voltar. E você vai voltar para o mesmo barco, por incrível que pareça. Quem sabe você pode dizer: ah, pastor, mas eu estou vivendo uma vida que o senhor não sabe a vida que eu estou vivendo. Eu estou passando uma humilhação tão grande no meu trabalho, na minha casa, na minha faculdade, na onde eu vou, tem humilhação. Pessoas dizem que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, que para mim não era tudo. E na terceira vez, Jesus pergunta mais profundo e diz assim: Pedro, tu me amas, Pedro? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor conhece meu coração. Sabe que de vez em quando eu faço umas coisas por aí erradas. Às vezes eu já traí o Senhor. Já dei muito problema para o Senhor. Mas o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor conhece meu coração. E Jesus fez dele, irmãos, um grande pescador de almas. E Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, então a partir de agora você não vai ser mais pescadores de peixe. Eu vou te fazer pescadores de homem. Uma coisa interessante que eu entendo aqui, irmãos, é que o pescador, quando ele vai pescar, ele vai pegar o peixe. Ele está tirando o peixe da vida para a morte. Mas quando Jesus faz o convite para Pedro, ele está dizendo assim: você vai ser pescador agora de homens. Jesus estava dizendo assim: vou te fazer um pescador para tirar alguém da morte, para trazer para a vida. Eu vou tirar, Pedro, alguém que está na morte, para trazer para a vida. Você não vai ser mais pescador de peixe, você agora vai ser pescador de homem. Você agora vai fazer as pessoas reviver. Você vai fazer as pessoas agora, através da minha palavra, ter vida. E a Bíblia fala que Pedro, na igreja primitiva, foi um dos primeiros apóstolos de Cristo, que manteve a igreja primitiva de pé. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, se você se sente menosprezado, se você pensa que acabou, se você pensa que você já fez de tudo e você pescou a madrugada inteira, você já fez projeto, você já estudou, você já fez plano, você já arquitetou e nada sai da gaveta, e você pegou até aquele papel que você fez, aquele rascunho, jogou lá no lixo, que para você pensa que não tem mais jeito. Eu vim aqui debaixo da direção de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, para te dizer que ainda tem vida, que ainda tem solução. Jesus, ele está vindo e ele vai fazer um milagre acontecer. Eu me lembro, irmãos, que eu dirigi uma pequena igreja em Jica da Praia, e a igreja que eu dirigia, mas a minha esposa, foi tanta luta, que eu não consegui mais dirigir ela por conta que não entrava renda para colocar ela de pé. Eu me cansei assim que eu me casei, peguei as coisas do casamento, irmã Paula, e eu fiz tipo um brechó assim na frente de casa. Eu disse assim: eu estou me cansando desse negócio de ser pastor. Eu vou lavar as redes, eu vou cair fora daqui, porque não está dando mais para mim. Aí eu falei com a minha esposa, peguei as coisas do casamento e saí vendendo coisas que nunca usei. Comecei a vender liquidificador, pano de prato, panela, prato, saí vendendo as coisas, ventilador, saí vendendo, eu não tenho dinheiro. E eu recebi uma ligação do tio meu lá de São Paulo,
dizendo assim, ó, vem pra cá porque aqui tem serviço, você vai trabalhar, você vai se dar bem, sai daí. E eu comprei a passagem, né, e fui para São Paulo. Lavei as redes, como Pedro, estava cansado de viver, né? Para mim não adiantava mais, para mim aquela função já não servia. E eu lavei as redes e fui embora para São Paulo. Quando eu cheguei lá, fiquei na casa do tio meu, comecei a pregar a palavra de Deus por ali também, recebi alguns convites de algumas igrejas. Comecei a pregar a palavra do Senhor, comecei a pregar o Evangelho, e eu tinha no WhatsApp, olha como Deus faz as coisas, eu estava num grupo de pastores, e eu conheci uma pastora pelo WhatsApp lá da cidade de Santo André. Inclusive a minha cidade, que eu sou de lá, de Santo André, São Paulo, para Alagoas. Aí eu tinha essa pastora no WhatsApp, eu sempre, quando eu estava aqui em Alagoas, conversava com ela. E eu dizia assim, um dia eu vou ir visitar a senhora, a gente vai na sua igreja, vamos ouvir a palavra, vamos pregar a palavra. Ela dizia, qualquer dia que você quiser vir, você pode vir com as portas abertas. E eu não esperava ir desse jeito. E eu cheguei na casa do meu tio, procurando emprego aqui, procurando emprego ali, e as portas fechadas. E um dia um tio meu disse assim, ó, tá dando mais para você ficar aqui, mas não, que as coisas aqui tá cara, o custo tá caro, você tá parado. Eu botei a mão na cabeça, eu disse, meu Deus, e agora? Eu comecei a chorar. E eu lembrei dessa pastora no WhatsApp, eu entrei em contato com ela, a pastora Helena disse, pastora Helena, eu estou aqui na cidade de Santo André, perto da senhora, e eu preciso falar com a senhora, se possível, pregar até na igreja da senhora. Ela disse, meu filho, vamos agendar para domingo você vem aqui pregar a palavra de Deus, e a gente conversa. E assim se foi, ela agendou, a gente foi, ela mandou o Uber, a gente foi. Chegamos lá, pregamos na igreja dela, o pastor dela foi uma bênção, nos recebeu. E antes de ir para a igreja, eu estava na casa dela, o esposo dela estava de folga, estava eu, o esposo dela, minha esposa. E ela tinha uma filha, olha como as coisas de Deus, irmãos, quando a gente acha que não tem mais função, que a gente não presta para nada, às vezes a gente se acha tão inútil, a gente olha assim e diz assim, eu não tenho nem vocação para isso, né? Não tenho nem chamada para isso, mas na verdade Deus é quem escolhe, é Deus quem chama. O chamado de Deus não é nosso, o chamado é de Deus. Quando o homem ele chama, o homem até se ergue, o homem até se levanta, mas lá na frente ele vai cair porque o chamado não é de Deus. Mas quando o chamado é de Deus, quando Deus abre a porta, ninguém fecha, só ele. E eu fui para a casa dessa pastora, o esposo dela nos recebeu, e antes de começar o culto eu estava já arrumado, já na casa dela para a gente ir para a igreja. Eu nunca tinha visto ela. Tinha visto pelo WhatsApp, mas assim, presencial não. Quando ela chegou assim em casa, ela nos recebeu, disse, pastor, pai do Senhor, ela apareceu para minha esposa, e ela olhou assim e disse, pastor, algo está me dizendo que o senhor não está bem. Estou vendo no seu rosto que o senhor não está bem, mas vamos para a igreja, depois da igreja a gente conversa. A gente foi para a igreja, pregamos a palavra de Deus. Quando voltei, eu contei a história para ela, e ela disse assim, olha, você vai ficar na minha casa o tempo que você quiser. Você vai comer, você vai dormir, você vai beber, você vai ficar aqui o tempo que você quiser. Como já não tinha para onde ir mais, né? Foi a porta que Deus abriu. Eu disse, então tá bom, vou ficar aqui. E eu fiquei ali, irmão Zé, irmã Paula, naquela situação. Eu disse, meu Deus, que situação eu estou vivendo. Fiquei ali, daquele jeito e tal. E tinha um quarto em cima, a casa dele é primeiro andar, a gente ficou em cima. E toda 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas da manhã, eu e minha esposa se levantavam para a gente orar a Deus. E eu não sabia que naquela casa ela tinha uma pessoa, uma filha. Eu conheci ela e o esposo, mas ela não tinha falado da filha, nem sabia que além dentro daquela casa tinha outra pessoa morando. Por quê? Porque ela tinha uma filha com 16 anos que sofreu depressão, ela travou a faculdade, deixou de cantar na igreja, se afastou dos caminhos do Senhor e disse que ia morrer dentro do quarto. E um dia eu estava dormindo assim, irmãos, aquele sono, aquele frio em São Paulo, aquele sono. E o Senhor fala no meu ouvido direito assim, levanta, chama tua esposa e vai orar, porque eu quero te mostrar algo aqui dentro dessa casa. Eu me levantei, chamei a esposa e a gente começou a orar. Enquanto estava de olho fechado, orando, o Senhor me falou no meu coração, diz assim, olha, tem mais alguma pessoa, hein? Tem aqui uma pessoa dentro de casa, aqui dessa casa, que está enclausurada e ela está com depressão. Eu vou mostrar para você quem é, e no outro dia, você e sua esposa desce, fala com a mãe dela, porque eu vou fazer um milagre nessa casa acontecer através de vocês. E a gente orou, depois da oração falei para minha esposa, disse, tem uma pessoa morando aqui, a gente não sabe. A pastora nunca apresentou a filha dela, e a gente não sabia que havia outra pessoa ali.
E no outro dia ela trabalhava, ela saía 4 horas da manhã para trabalhar, quando chegava era 8 da noite, 9, 10, 11 da noite. A gente morava com ela e mal via ela dentro de casa, por conta da correria, do serviço, do trabalho, vida agitada. E quando ela chegou, a gente começou com esse pastor, eu estava orando e Deus me revelou que aqui tem uma pessoa dentro do quarto. Ela disse, pastor, eu tenho uma filha com 16 anos, ela travou faculdade, deixou de ir para a igreja, louvava no conjunto, na igreja, deixou de louvar, disse que não quer saber mais de crente, de Deus, não quer saber mais de nada. E está difícil dela sair do quarto. Eu disse, pastor, vamos seguir a voz de Deus. O Espírito Santo é aquele que cura, é aquele que liberta. Então, o que fazia? A gente orava, eu descia, mais a minha esposa, de manhã, e ele tomar café, eu saía pela cozinha, saía profetizando, colocava no quarto dela, mesmo sem ver a moça, mas a gente profetizava a libertação dela, orava naquela casa, colocava hino de louvor. E um dia, quando menos espera, ela colocou um louvor, irmãos, na televisão e começou a louvar. E lá de cima eu ouvia, quando eu ouvi e desci, ela estava louvando. Depois do louvor, ela começou a se apresentar. Ela era uma pessoa muito fechada, depois começou a se abrir. E eu comecei a usar a dinâmica para a gente conversar com ela, atrair ela, né, para o reino de Deus. A gente começou a pregar a palavra de Deus com ela, com amor, com carinho, com cuidado, chamando ela para a igreja. Eu comecei a olhar o hino que ela gostava, a gente começou também a ouvir para chamar a atenção dela. A gente foi fazendo aquele trabalho e pedindo a ajuda do Espírito Santo para fazer isso. E para encurtar a conversa, ela começou a louvar a Deus, já se apresentava dentro de casa para a gente e disse assim, mãe, agora eu quero ir para a igreja. Voltou para ir para a igreja, voltou a louvar a Deus. E no dia que a gente foi para a igreja, ela se reconciliou com Cristo, entregando novamente a sua vida para Jesus. Quando eu vi que tudo já tinha sido resolvido, o Espírito Santo falou para mim, irmão Zé, disse assim, agora você vai se embora para Alagoas. Você vai pegar a sua mala, você vai pegar o que você trouxe aqui e vai embora para Alagoas. Eu olhei assim, minha mulher disse, vamos embora. Eu peguei, chamei a pastora e disse, pastora, eu estou indo embora. Ela não queria que a gente viesse embora, nem ela nem o esposo. Por ela, a gente estava morando até lá, até hoje lá. Ela disse, não sei se tem que ficar aqui. Eu disse, não, pastora, a gente já completou a missão. A missão, só Deus sabia dessa missão. Então, a gente já completou a missão, temos que ir embora. Aí eu fiz a mala, a gente ia embora. Quando eu cheguei em Jigué da Praia, Deus mandou abrir de novo a porta que eu tinha fechado. A gente abriu a igreja, era o ministério do meu pai, né, que Deus levou ele para a glória. Quando meu pai faleceu, ele passou 3 dias e 3 noites desacordado no sanatório. E eu ainda estava noivo com minha esposa. Ele estava dormindo 3 dias e 3 noites e estava perto dele. De repente ele adormeceu. Quando eu peguei na mão dele estava já roxa, fria. Aí eu coloquei a mão aqui no pescoço, não senti mais pulsação nem nada. Aí eu chamei a enfermeira assim, não tinha enfermeira nenhuma. No tempo era presbítero. E do nada ele se acordou assim, pegou na minha mão ligeiro, eu tomei até um susto, aí ele voltou à vida e disse assim, olha, faça a minha obra e cuide das minhas ovelhas. E nisso ele suspirou e morreu. E já era 2h35 da manhã por aí. O sanatório não tinha ninguém mais, não tinha ninguém no corredor. E eu saí chamando as enfermeiras, quem estava ali do plantão, ninguém. Aí eu disse, já sei, eu vou pegar a moça, vou pegar a roupa, vou descer lá para baixo, vou pedir ajuda. E quando eu estava, irmão Zé, pegando a moça, botei nas costas, quando eu já estava chegando no elevador, eu escutei um grito assim no corredor, ei, para aí! Quando eu parei, voltei para trás, chegou perto de mim. Não tinha ninguém, mas por incrível que pareça, chegou algum ser perto de mim, todo de branco, bem bonito, com as roupas de enfermeiro, sapato de enfermeiro, e disse assim para mim, como é que você consegue servir esse Deus desse jeito? Eu olhei assim para ele, ele disse assim, como é que você consegue servir o seu Deus? Cadê o seu Deus? Como é que você consegue servir um Deus que nem você vê? E na mesma hora, irmãos, eu creio que Deus tomou minha boca ali, eu olhei para aquele homem e disse assim, olha, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, eu adoro do mesmo jeito e vou servir do mesmo jeito. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu voltei no corredor, olhei sala por sala, olhei quarto por quarto, não tinha nenhum enfermeiro. Eu acreditei que aquilo ali não foi
uma pessoa, foi um ser espiritual. Aí eu desci no elevador e ali a gente foi preparar as coisas do funeral e, por incrível que pareça, quem fez o funeral foi eu, quem preguei a palavra foi eu, a igreja encheu, foram pessoas católicas, foram pessoas evangélicas, foram pessoas que não eram evangélicas, e ali a convenção me recebeu, né? O vice-pastor chamou a convenção, me ungiu e disse que estava indo embora, estava me deixando só, e eu fiquei ali com a igreja. A minha esposa, depois de Deus, foi o braço direito que me ajudou, que me incentivou. Eu era ainda presbítero e ali recebi a unção do pastoreio, pastor, né? E nas primeiras semanas eu dizia para Deus, eu não quero ser pastor, eu vou abandonar isso aqui, eu não quero ser pastor. O negócio de ser pastor para mim não dá. Eu vou arrumar outra coisa, eu vou fazer outra coisa que para mim não dá certo não. Mas nessa hora eu vi o agir de Deus, eu me senti na responsabilidade, para a honra e a glória do Senhor, irmão Zé, irmã Paula, ouvintes da palavra do Senhor. Pouco tempo que eu costumo dizer que todo dia a gente estamos para aprender mais de Deus. Ninguém nunca sabe nada de Deus. A todo dia, toda hora, todo instante, a gente estamos aprendendo a ouvir a palavra de Deus. Então, antes disso, Deus já tinha me dado um sonho. Eu entrava de paletó, gravata na igreja, a igreja cheia, e alguém dizia para mim assim, tu vai pregar a palavra. Mas só que aquela palavra que eu ia pregar era uma palavra muito triste. Eu não entendia no sonho porque eu estava pregando aquela palavra em igreja entupida. Mas depois, quando já tinha acontecido isso, a gente estava lá preparando o funeral, quando eu estava pregando a palavra, eu lembrei do sonho que eu tive. Então Deus já estava me avisando que ia levar ele, eu ia ficar na frente da obra e que eu ia pregar a palavra. Então nesse dia que eu preguei, a igreja estava do jeito que eu sonhei, de terno e gravata eu estava, do jeito que eu sonhei de pregando, eu também estava pregando, mas a obra de Deus não parou, né? Vim para Coruripe, não deu certo lá, porque eu estava desempregado, minha esposa também, a gente veio para cá, e aqui começou o extraordinário de Deus deu continuidade, né? Fiz muitos amigos aqui em Coruripe, e foi quando eu tive a honra de conhecer o pastor Jairo, em Gonzaga. Ele fez um convite para a gente estar com ele, eu fiquei orando 1 mês e 15 dias, para dar resposta para ele, e a gente estamos aí junto na Debrais, Coruripe, fazendo a obra de Deus. E eu quero dizer para você, ouvinte da palavra de Deus, para fechar a palavra, que Jesus, ele veio para dar jeito àquilo que não tem jeito. Pedro, ele pescou a madrugada inteira, a noite inteira, e não conseguiu pegar nada. Mas Jesus falou, tu vai voltar debaixo da minha palavra. E Pedro conheceu a palavra, ele disse assim, Senhor, eu vou debaixo da tua palavra. E quando Pedro voltou, a Bíblia fala que ele pegou 153 grandes peixes, a ponto de os 2 barcos ficar cheios, a ponto de afundar, e quem passava ainda ajudou Pedro. E Pedro foi chamado por Deus para ser um grande pescador de homens. O primeiro pastor apóstolo da igreja primitiva, que deu a vida, deu corpo, deu sangue para pregar a palavra de Deus. E Jesus fez de Pedro um grande pescador de almas. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está frustrado, parado, paralisado, se você está no ministério, que às vezes você está pensando que não tem jeito, se você está no serviço, se você está na faculdade, se você está numa escola, no serviço, na sua casa, você pensa que não tem mais jeito, que você lutou, você tentou, você pescou e não tem mais solução, eu vim para dizer que nós, na palavra de Deus, que ainda existe solução, porque Jesus, ele está vindo aí. E quando Jesus chega, o milagre tem que acontecer.